Boa noite, igreja, graça e paz, mais uma vez, para todos os irmãos. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, aprendam isso. Amém? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, apesar de todas as pessoas que a gente ama. Olhe para mim, por favor. A gente fica muito abalado quando aquilo que a gente vê se perde. Quando as coisas não acontecem como a gente quer. Só que sabe o que eu vejo, irmãos? Que nós somos, de fato e de verdade, escolhidos. As pessoas lá fora podem falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Você que tem que ter consciência da sua escolha, do seu chamado. As pessoas vão criticar a gente. Hoje uma irmã me ligou e falou: pastor, estão falando do senhor. Eu falei: amém. Se você confia em mim, você me defende. Se você não confia, você fica quieta. Ou mete o pau também, se for o caso. Ajuda. Glória a Deus. Mas só que o importante é você se relacionar com Deus. Desculpe falar, mas a nossa relação pessoal com Deus é mais importante. Nós temos, sim, uma congregação que devemos dar exemplo, sim, mas a sua relação com Deus é muito mais importante do que a própria congregação. Porque primeiro você tem que ter uma relação com Deus, depois você tem que ter uma relação com a congregação. Glória a Deus. Então você tem que confiar no Senhor. Espera aí, pastor, ou eu sou escolhido ou eu não sou escolhido. Se eu não for escolhido, realmente as pessoas podem falar de mim, elas vão me abater. Mas se eu for escolhido, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu me garanto no Senhor. Eu me garanto no Senhor, não tem problema. Pode falar, mas eu me garanto no Senhor. Eu sei que o caminho, igreja, não é fácil. Não é simplesmente ser guiado por Deus, mas é ter relacionamento com Deus. É ser filho, ser aquele filho que conhece o Pai. Ser aquele filho que sabe que o Pai nunca vai virar as costas. Deus nunca vai virar as costas para mim. Eu posso até me intimidar com a culpa, me intimidar com o pecado, como eu vejo muitos se intimidando com os seus pecados. Mas não deveriam. Não deveriam, porque quando eu me intimido com o meu pecado, eu estou saindo do relacionamento com Deus. Quando eu me intimido com o meu pecado, eu estou abandonando a minha fé. Sim ou não? Eu confiava na minha obra. Eu confiava em mim. Esse é o problema. Eu confiava em mim. Por que o meu pecado me intimidou? Porque eu confiava em quem? Porque eu confiava em mim. Aí o meu pecado me intimida, me lança culpa, me afasta de Deus. Ele me afasta de Deus, porque eu confiava em mim. O problema não é o Senhor. O problema não é a acusação do Senhor. O problema não é a acusação do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo, ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Me convencer. Eu estou dizendo do pecado, por quê, pastor? Porque a única coisa que pode atormentar um crente é o seu pecado. Mas se ele tem um relacionamento com Deus, o que ele faz? Ele dobra o joelho e pede o quê? Pede perdão. Se ele tem o Espírito Santo, o que ele faz? Ele dobra o joelho, entristecido, e faz o quê? Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Criança, sossega aí. Me perdoa, Senhor. Você vai pegar e vai pedir perdão ao Pai. Agora, deixa as pessoas falar. Você só não pode dar mau exemplo. Você não pode dar mau exemplo, você não pode ser motivo de escândalo. Agora, falar de você por despeito, falar de você por achismo, falar de você talvez pelo seu passado, eu estou falando em tese, não estou dizendo que esse foi o caso,
Mas muitas vezes as pessoas podem olhar você numa posição e elas interpretarem 1000 coisas. Glória a Deus. Interpretarem 1000 coisas. Aí vai e fala, olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Amém? Aí você vai preservar o quê? Você vai preservar a igreja. Você vai preservar a congregação. Você não vai se revoltar contra a igreja, nem contra o membro da igreja. Você vai ficar, no mínimo, você vai ficar calado, no mínimo. No máximo, você vai defender a igreja. Amém? Você vai defender a igreja por quê? Porque você é membro da igreja. Você vai defender o membro da igreja por quê? Porque congrega junto com você. E se o membro da igreja estiver com problema, realmente estiver com problema, nós vamos acolher o membro da igreja. Nós não vamos expulsar o membro da igreja, nós não vamos crucificar o membro da igreja. É o que nós estamos vendo aí, irmãos. Se alguém é criticado, se alguém é falado, a igreja, ela tende a meter o pau, a igreja tende a crucificar, a igreja tende a julgar e a condenar. Mas por quê, pastor? Porque não é igreja. Porque se for igreja, se for uma igreja forte, o diabo pode jogar a seta dele, pode lançar a seta dele, mas essa igreja vai usar o escudo de quê? O escudo da fé, não é isso? Nós vamos acreditar na igreja, nós vamos acreditar na nossa igreja, nós vamos acreditar na nossa missão, nós vamos acreditar no nosso chamado. O irmão pode ter caído, mas ele está no nosso meio e ele tem o quê? Tem um chamado de quem? Ele é um escolhido de Deus. Eu dou o exemplo de Davi, eu dou o exemplo de Abraão. Abraão mentiu. Davi adulterou. Davi assassinou. Mas ele era um escolhido de quem? Ninguém pôde tirar a coroa de Davi. Ninguém pôde tirar a coroa de Davi, e Davi confiou em Deus. Davi tinha relacionamento com Deus, e é isso que é preciso. É preciso, mesmo que você seja uma pessoa, pastor, eu não tenho problema nenhum, mas se você não tiver relacionamento com Deus, os impedimentos, as barreiras da sua vida, os problemas da sua vida vão te abalar extremamente. Você é cristão, você é evangélico, mas você não tem um relacionamento com quem? Você não tem um relacionamento com Deus. Em que sentido que o senhor fala? De frequentar a igreja? Não, eu falo no sentido de confiar na providência. De confiar na providência quando tudo se tornar difícil. Porque muitas vezes, comigo aqui nesse ministério, eu passei por momentos muito difíceis. Só que esses momentos difíceis serviram, sabe para quê, igreja? Para me fortalecer cada vez mais. Hoje, eu não me intimido mais. Eu não me intimido mais. Eu sei que Deus, Ele age, pastor, Deus, Ele age. Eu não sei como, mas Ele age. Eu não entendo a forma de Deus agir, mas Ele age. E Ele está comigo, digam glória a Deus. Pode ser tempo ruim para você, irmão. Você pode estar debaixo de crítica. Você pode estar passando por um momento difícil. As pessoas podem estar dizendo que você não vai a lugar nenhum. As pessoas podem estar dizendo que você não é nada. Só que a visão de Deus para você é outra. As pessoas dizem, é isso, é aquilo. Aponta o dedo e joga pedra e critica. Mas só que Deus me escolheu. E eu tenho que ter essa certeza no meu coração, senão eu vou me sentir abalado. E vocês têm que ter a mesma certeza, vocês têm que ter a mesma firmeza, primeiramente em relação a vocês e depois em relação à nossa igreja. A nossa igreja. Glória a Deus. Vocês têm que ter essa firmeza em relação à igreja. E se alguém cair, todos nós vamos apoiar, vamos abraçar e vamos recuperar.
Isso eu falo em relação a mim, em relação a todos os membros aqui, todos. Não que ninguém vai vigiar a vida de ninguém, mas se você souber que alguém caiu, ou se você viu alguém cair, cumpra o seu papel, cumpra a sua missão. Qual é a sua missão? Você vai estender o quê? Você vai estender a mão e o quê? E reerguer aquela pessoa. Você vai estender a mão e vai encorajar aquela pessoa. Você vai estender a mão e vai consolar aquela pessoa. Você vai estender a mão e vai orar junto com aquela pessoa. Você vai fazê-la lembrar que Deus é com ela. Você vai fazê-la lembrar que ela é uma escolhida do Senhor. Você vai fazê-la lembrar que tem perdão, desde que haja arrependimento. Você começa a pregar o evangelho para ela. Amém? Mas você não precisa se apavorar. Você não precisa sofrer extremamente. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. Não é somente conhecer as promessas nós conhecemos, mas pela falta de relacionamento com Deus, a gente se abate. Conhecendo que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós nos sentimos extremamente derrotados no momento em que passamos por lutas. Não precisa ser nem pecado, não, igreja. Quando você enfrenta um problema na sua vida, você se abate. Quando aparece uma doença incurável, você se abate, você desanima. Mas sabe quem que está querendo te enganar? Sabe quem que está querendo fazer você desanimar? Sabe quem que está querendo fazer você duvidar das promessas de Deus? Sair do caminho, sair do plano, sair do propósito, é o diabo. O diabo quer fazer você sair do propósito. Você pode até questionar, você pode até suplicar, porque esse cenário, olha para mim, por favor, igreja, presta atenção aqui, por favor. Esse cenário, igreja, de questionamento, esse cenário de súplica, isso aí acontece desde os primeiros tempos. Desde o Pentateuco, os homens e mulheres de Deus questionavam muita coisa. Mas o que não pode faltar, pastor? O que não pode faltar é a fé. O que não pode faltar é um relacionamento espiritual com Deus. Há muitas incertezas? Claro que há. Principalmente partindo do princípio que nós somos carnais. Quando nós somos carnais, as incertezas, elas nos atropelam. Mas quando somos espirituais, nós confiamos mais em Deus, mesmo diante das incertezas. Digam glória a Deus. Você vai confiar mais em Deus. Você vai confiar em Deus, você vai orar, você vai determinar, porque está escrito. Você vai determinar porque Deus prometeu, não foi porque fulano falou. Fulano disse isso. Fulano disse. Mas nós estamos no plano de quem? Eu tenho que confiar no plano de quem? Eu tenho que confiar nas pessoas? Eu tenho que confiar nas pessoas? Não, você vai ter que confiar no plano de Deus. E para você confiar no plano de Deus, não é simplesmente conhecer, é ter relacionamento com quem? Com Deus. Por que os apóstolos fugiram no momento da crucificação? Porque eles não tinham uma comunhão perfeita com Jesus. Porque eles não tinham um relacionamento perfeito com Jesus. Eles conheciam a promessa, eles conheciam a palavra, mas não confiaram na providência. Não confiaram que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Eles não guardaram isso. Vai morrer, morreu, foi crucificado, foi preso. Isso atormentou todo mundo. Foi preso, disseram que ele era falso, disseram que ele era um impostor, e muitos discípulos acreditaram nessa conversa. Apesar de serem discípulos, acreditaram que Jesus era um impostor. E esse é o efeito da falta de relacionamento com Deus, esse é o efeito da falta de relacionamento com a igreja. Não tem relacionamento com Deus e não tem relacionamento com quem? Com a igreja. Aí fica assim, balançando. Se bater um vento, o vento te leva.
Eu estou dizendo isso porque, para que não aconteça isso com vocês, eu não estou dizendo que aconteceu. A pessoa que me falou é uma pessoa de muita confiança, é uma pessoa que está firme aqui dentro da igreja, e eu estou dizendo isso porque isso acontece. Esses ventinhos, para mim é ventinho, isso acontece. Eu não estou nem aí para esses linguarudos. Quando morrer tem que ter 2 caixão, um para a língua e outro para ele. Um caixão só não vai dar, não, tem que ser 2. Um para a língua, que é desse tamanho, e outro para a pessoa, para o corpo. E ainda vai para o inferno ainda. Não que eu estou amaldiçoando, mas se continuar assim, não se converte, a pessoa não participa da igreja e quer falar da igreja. A pessoa mora na frente da igreja, não participa da igreja e quer falar da igreja. Nunca entrou aqui, nunca botou o pé aqui dentro. E quer vir cochichar. É isso que eu não entendo. Amém? É inadmissível isso. Mas eu estou falando isso não é em tom de revolta, não. É só para alertar vocês, para vocês aprenderem a lidar com isso. Agora, entendam uma coisa, o chamado não depende de não depende de Bolsonaro, não depende de Garotinho, não depende de Rosinha, não depende da minha mulher, não depende do meu pai, não depende da minha mãe, depende de Deus. O chamado foi de Deus. O chamado foi de Deus. É nisso que eu tenho que confiar. É nisso que eu tenho que confiar, é nisso que vocês têm que confiar. Todas as vezes que levantarem uma crítica contra vocês, vocês têm que confiar no chamado de vocês. Ainda que a pessoa talvez faça uma crítica, e essa crítica proceda. Mas vocês têm que voltar-se para o Senhor. Vocês não têm que andar por palavra de ninguém. Vocês têm que andar pela palavra de Deus. Vocês têm que se fortalecer na palavra, vocês têm que se fortalecer na promessa. Jesus disse que eu nasci de novo, Jesus disse que eu sou uma nova criatura. Estão falando que não, mas eu sou uma nova criatura em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui num propósito espiritual, nós não estamos aqui, igreja, para mostrar nada para ninguém. Nós temos que alcançar primeiramente o louvor do Senhor. Vocês estão aqui para alcançar o louvor do Senhor, não é louvor de homens, não. Mas se houver qualquer problema com você, na sua vida espiritual, você tem um advogado fiel chamado Jesus Cristo. Só para você entender, pastor, isso foi um desastre. Um desastre que era previsto, está previsto, Deus sabe, porque Ele conhece o seu o quê? Ele conhece o seu coração. Sabe por que Ele conhece o seu coração? Porque Ele te escolheu, mais ainda, conhece mais ainda porque Ele te escolheu, porque eu não estou aqui porque eu quis, não, pastor, o senhor veio porque eu só quis? Não, eu vim porque eu fui alcançado pelo Espírito Santo, eu vim porque eu fui chamado pelo Senhor. Um homem que se converteu aos 43 anos, não foi chamado, não veio porque quis, eu vim porque eu fui alcançado, eu fui laçado, vamos dizer assim, eu fui laçado por Deus. Ele me chamou como Ele chamou Paulo de Tarso. Vai e pronto e acabou. Você está indo para um caminho? Parou por aí. Você agora vai por esse caminho que eu quero. Amém. E é nisso que vocês têm que confiar. Deus chamou vocês. Deus chamou vocês, vocês vão permanecer na missão, porque o Pai que está no céu, foi Ele quem chamou, é Ele quem vai treinar, é Ele quem vai estar presente, e a promessa é dEle, foi Ele quem falou com você, não foi ninguém que falou. A ordenação minha não foi de homens, minha ordenação foi do Senhor, e eu acredito nisso, é o principal, é a minha fé que vai me salvar, não é a fé da vizinha ali não, não é a fé da nossa vizinha que vai me salvar, o que vai me salvar, o que vai salvar vocês, é a fé de vocês, não é a fé de quem da outra igreja que está falando. De onde você veio? Porque de repente você saiu de lá com problema. Não, saiu daqui, mas não vale nada. Mas é a sua fé que te garante, não é? E primeiramente Deus, e depois a sua fé em Deus. E essa fé, eu digo que ela é o seu relacionamento com o Senhor pela promessa. Pela promessa. Amém. Pastor, o poder de Deus é forte. O poder de Deus é soberano, sim, e o poder de Deus está dentro de cada um de vocês. É isso que vocês têm que entender. Roguem pelo poder de Deus.
Não olhe para as suas condições, não, porque as suas condições são precárias. Davi era um pastorzinho. Ninguém achava que Davi era o rei. Todo mundo deixou Davi fora daquela reunião na casa do pai dele. Todo mundo deixou Davi fora. Davi não, Davi é um pastorzinho. Não, mas tem aqui os filhos mais fortes. Tem Eliabe, tem não sei mais quem. Todo mundo se apresentou como pretenso rei. Mas as pessoas achavam que Davi era um pastorzinho. Mas o pastorzinho era achado pastorzinho pelas pessoas, mas aos olhos de Deus, o pastorzinho era o rei de Israel. É isso que vocês têm que entender. As pessoas podem achar o que elas querem e o que elas quiserem de você, mas o importante é que você é um escolhido de quem? Você é um escolhido de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês não podem permitir que ninguém frustre o plano que Deus preparou para a vida de vocês. Vocês não podem permitir que ninguém tire a coroa que está reservada no céu para cada um de vocês. Ah, pastor, meu pecado. Não tem seu pecado, você joga ele para o diabo. Você repreende esse comportamento ruim que você tem praticado, você repreende esse vício miserável. Peça a Jesus Cristo para te curar, peça a Jesus Cristo para te libertar, porque Ele tem poder para isso. Ah, estão falando de mim. Não tem problema, pode falar. Eu gosto até que fale. Quando não fala é porque está sem graça o negócio. Eu gosto até que fale. Mas o que vai valer é o quê? O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o quê? Com a igreja. Se você é fraco no relacionamento com a igreja, você vai se abalar. Se você é fraco no relacionamento com Deus, você vai se perder. Você precisa de relacionamento com Deus, nem com homem. Você precisa de uma comunhão com Deus. E Deus mostrou isso para Josué. Abre Josué 1 aí. Nós vamos falar de Josué, para a gente entender o propósito dessa nossa conversa, dessa nossa meditação. Josué 1. Quem achou Josué 1, diga amém. Todos acharam? Quem não achou, levante a mão para a missionária ajudar aí. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no chamado do Senhor. Não é pretensão não, Pai, mas é fé. Senão nós não estaríamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou para uma missão de honra, uma missão de glória, e o Senhor nos dará essa honra e nos dará essa glória. O Senhor nos dará capacidade para alcançarmos o propósito. Então nessa hora nós te pedimos, fale conosco, nos conceda a tua presença pelo Espírito Santo. É o que a igreja mais precisa, de um relacionamento com Deus, porque os fatos são desanimadores. O caminho não é fácil. Mesmo com as promessas, o caminho se torna difícil. Obstáculos no nosso caminho, pessoas, meu Deus, maledizentes no nosso caminho. Pessoas que ao invés de abençoar, elas amaldiçoam. Mas nós confiamos na providência do nosso Deus, e o nosso Deus fala conosco pela promessa. O nosso Deus, Ele nos concede a unção, poder, para que nós possamos realizar a missão. Por isso, meu Pai, uma unção de ânimo seja dada, nunca de desânimo, nunca de dúvida, nunca de vacilação, mas uma firmeza de que a obra do Senhor será completa na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, na nossa congregação. Estejamos preparados para dar continuidade à obra de Jesus, substituí-lo
como os apóstolos substituíram muito bem, hoje a igreja é ordenada pelo Senhor Jesus: ide pregai o evangelho a toda criatura, liberte os cativos e os algemados, pregue o evangelho aos pobres, levem esperança aos humildes, fortaleçam os fracos, expulsem os demônios, curem os enfermos, falem do reino de Deus. Que nós estejamos preparados para isso, Pai, para amar o próximo e principalmente para amar o Senhor. Igreja, olha o que diz a palavra. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Olha o chamado. Quem está entendendo, diga amém. Agora, vocês acham que Deus chamou Josué para ele fracassar? Olhe para mim, igreja. Vocês acham que Deus chamou Josué para ele fracassar? Você acha que Deus vai fazer isso com alguém? Vocês acham que Deus chamou Judas para fracassar? Eu preguei sobre Judas aqui. Chamou? Não, pastor, Deus chamou Judas para Judas se enforcar. Não, Deus chamou Judas para ser um vencedor. Judas que não acreditou em Jesus. Judas não acreditou em Jesus. Faraó não acreditou no Deus de Israel. Por isso que ele acabou se dando mal. Por isso que ele se destruiu. E na medida que você não acredita no seu chamado, Deus vai te substituir. Só que Ele conhece o seu coração. E Ele conhecia o coração de Josué. Deus já tinha falado, esse Josué tem o Espírito. Numa passagem, a Bíblia diz que o próprio Deus, quando ele fala com Moisés para levantar o substituto, ele fala: olha, vai lá e ordena Josué, porque eu vejo que ele tem o Espírito. Veja só, Deus, ele é que dá o Espírito, mas ele viu que Josué recebeu. Apesar de Josué ser agarrado com Moisés, mas Deus viu que Josué era submisso. Josué confiava na palavra de Moisés, mas a palavra de Moisés era uma palavra fiel, por quê? Porque era a palavra de quem? De Deus. Tem gente que confia na palavra do homem, mas Josué confiava na palavra de Moisés, mas ao mesmo tempo, para sorte dele, vamos dizer assim, Moisés era um homem de quem? Era um homem de Deus. Então, por Deus ver a submissão de Josué, ele falou com Moisés: Moisés, ó, você tem um servo fiel, e ele vai ser o seu substituto. Eu estou chamando Josué, e vou dar condição a Josué, para que Josué dê continuidade ao meu plano, ao meu propósito. Glória a Deus. A mesma coisa, irmãos, somos nós. Somos nós. Se alguém falar de mim, eu fui chamado, e acabou. E acabou, ainda que aconteça alguma coisa, eu fui chamado. Eu é que não posso desistir do propósito. Você pode até não acreditar em mim, mas eu tenho que acreditar em mim. Se você não acredita em você, irmão, aí ninguém vai acreditar, ninguém já acredita em você. Porque tem hora que nem a mulher da gente acredita na gente. Amém? Mas só que eu não posso me abater extremamente. Eu fico triste, mas eu não posso me abater. Você não pode se abater. Você tem que acreditar em você, mesmo que alguma coisa diga que não. Mas eu creio. Eu creio. Você tem que crer. Mas só que Deus viu que Josué era um servo fiel de Moisés. Ele tinha um relacionamento com Moisés. Mas pela graça de Deus, Moisés era um homem de Deus. Pior quando você confia numa pessoa que não tem relacionamento com quem? Com Deus. Aí é complicado mais ainda. Mas ainda assim, esse relacionamento de Josué com Moisés
por ele acreditar muito em Moisés, por ele confiar muito em Moisés, na hora que ele recebe a missão, ele treme na base. A gente confia muito nas pessoas, mas esquece de confiar em Deus. A gente se relaciona muito com as pessoas, minha filha, mas esquece de se relacionar com Deus. Aí quando essa pessoa vai embora, ou quando essa pessoa morre, ou quando essa pessoa sai da minha vida, da nossa vida, quando essa pessoa vira as costas, a gente se sente o quê? Abandonado. E foi o que aconteceu com Josué. Só que Deus confirmou o chamado dele. Deus confirmou o chamado dele. Agora chegou a sua hora. Você antes fazia parte do discipulado, mas agora você vai como líder. Você estava sob a liderança do homem de Deus, você estava sob a liderança de Moisés, mas agora você vai ser o líder, você vai dar continuidade ao meu plano. E aí é a mesma coisa que Deus faz com a igreja. O que Deus faz com a igreja, com os membros da igreja é o quê? Primeiro ele traz, primeiro ele treina. Josué foi treinado numa grande caminhada no deserto. E depois ele levanta você para executar o plano. Jesus, ele formou os discípulos, Jesus, ele levantou os apóstolos, depois ele disse, ide e pregai o quê? Pregai o evangelho. Ele preparou, ele ungiu. Josué já tinha sido ungido por Moisés, Josué já tinha sido apresentado aos sacerdotes, já tinha sido apresentado para o povo. Moisés falou, este aqui é o cara, ele é o homem que Deus escolheu para me substituir. Ele é ungido, a glória que estava sobre mim, agora está sobre ele. E ele vai conduzir vocês. Josué precisava acreditar nisso. Josué precisava acreditar nisso, por quê? Porque Canaã era um lugar difícil, igreja. Josué precisava confiar que o poder de Deus era maior do que a tarefa que ele precisava efetuar. E a mesma coisa somos nós, o poder de Deus é maior do que a tarefa que nós precisamos efetuar. Moisés já havia encorajado Josué. Moisés já havia levantado Josué para ser líder por ordem de Deus, para tomar posse de Canaã. Josué tinha que levar avante a tradição dos patriarcas, a tradição do próprio Moisés, e agora ele seria o líder. A tarefa é gigantesca, irmãos. Pastor, o que nós temos que realizar é algo muito grande. O que nós temos que realizar em nome do Senhor, levante a cabeça, por favor, é algo muito grande. Você se vê pequeno, você se vê prejudicado, você se vê complicado. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu vou desistir, eu vou parar, não sei o quê. Mas Deus está vendo um grande homem, uma grande mulher. Deus está chamando você porque Ele sabe quem é você, Ele sabe que você pode. Mas o único que pode frustrar o plano de Deus é o diabo, mas primeiramente você. Quando você desanima. Da mesma forma, igreja, eu repito, Jesus preparou os apóstolos. A obra foi sucedida, Jesus ascendeu aos céus. E Ele disse, olha, mas eu vou enviar vocês para dar continuidade. Mas vocês não façam nada antes de receberem a promessa do Pai, porque eu irei. Mas virá outro o quê? Outro Consolador. Vocês não vão sozinhos. Vocês vão, mas eu estarei com vocês. Vocês vão, mas eu vou ungir vocês. Vocês vão, mas a vitória está garantida. Diga glória a Deus. O que o senhor quer dizer? Eu estando aqui, eu tenho que confiar que a minha garantia não sou eu. A minha garantia não é a língua dessa abençoada, para não dizer outra coisa. Mas é a do Senhor. Amém? A minha garantia não é a palavra de A, de B e de C, nem de vocês. A minha garantia é a palavra do Senhor. Se vocês não acreditarem na palavra do Senhor, vocês podem receber toda a bajulação que o mundo tem para dar,
e vocês vão fracassar. Ah, fulano é gente muito boa. Ah, esse é uma bênção. Esse é isso, fala em língua, roda no altar, pula, revela. Não. Tem um relacionamento com quem? Tem um relacionamento com Deus. Está preparado por Deus. O poder de Deus é maior que tudo, igreja. O poder de Deus é maior que tudo. Principalmente nas missões espirituais. É maior contra qualquer adversário, mas principalmente nas missões que Ele te deu. E nós precisamos fazer o quê? Olhe para mim, por favor. Canalizem o poder de Deus. Canalizem o poder de Deus. Peçam o Espírito Santo. Canalizem o poder de Deus para que vocês tenham força e coragem. Para que precisa de força e coragem? Para aguentar certos tipos de coisa. Eu já vi muita gente sair da igreja. Eu já vi muita gente ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Vai embora, volta, vai embora, volta, vai embora, volta. Mas por quê? Porque está sem força. Porque está sem coragem. Mas isso só é possível se você estiver firme na promessa. Se você estiver certo da presença. Se você estiver certo do seu chamado. São 3 coisas. Promessa, presença e chamado. Quando eu falo da presença, eu quero dizer respeito, eu digo respeito ao poder de Deus na sua vida. Eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu tenho o chamado de Deus e eu tenho a promessa de Deus. São 3 coisas e eu vou unir isso à minha fé. Sabe quem que vai poder me abater? Ninguém. Ninguém vai poder abater o pastor Luiz Fernando, ninguém vai poder abater essa congregação, se nós tivermos essa firmeza. E o resultado, a partir disso, vem. Israel iria entrar. Olha o que Deus falou. Passa este Jordão, versículo 2. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí Deus fala da extensão da promessa em termos de área, no versículo 4. Irmãos, quem prometeu te salvar foi Deus. Quem prometeu tirar o seu pecado foi Deus. Quem prometeu te sustentar foi Deus. Mas você precisa crer. Você precisa crer contra as circunstâncias. Você precisa crer contra comentário negativo. Você não pode se abater. Você não pode se abalar. E você, como membro da igreja, também não pode se abater. Você, como membro da igreja, também não pode se abalar. Acontecendo alguma coisa ou não acontecendo, eu vou logo adiantando. Ah, pastor, aconteceu um escândalo. Apaga o fogo. Você é bombeiro. Você é bombeiro dentro da igreja. Quando pegar fogo na igreja, você apaga o fogo. Porque você tem poder para apagar o fogo. Você tem poder. Agora, se você correr e deixar a igreja queimar, é porque o problema é seu. O problema não é de Deus, o problema não é do pastor, o problema é seu. O problema é seu. Você confiou mais no homem. Sabe por que a igreja acabou? Porque você confiou mais no homem. Você não confiou mais no Senhor. Você confiou mais no seu líder. Só que o seu líder confiava em quem? Confiava em Deus. Você confiou mais nele. E quando ele morreu, ou quando ele caiu, ou quando alguém falou mal dele, sendo verdade ou não sendo, vai depender de você, a sua reação. Vai depender de você. Se você tem comunhão com Deus e você tem comunhão com a igreja, você vai defender a obra, você vai defender a missão, você vai defender o propósito. Tem gente que tem 2 caras, está aqui e fala mal lá fora. Até isso eu já ouvi. Não tem fulano que é lá da sua igreja, trabalha em tal lugar assim, assim. Cuidado que ela fala do Senhor. Que bom. E ela não sai de lá por quê?
Você vê como é que é a contradição, né? Mas só que mania de falar todo mundo tem. Às vezes vem gente falar de irmão comigo, fala, ó, fica na sua. Isso são os ataques, igreja, de Satanás. São os ataques de Satanás. Só que nós temos que dar o melhor exemplo. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos viver de forma desleixada. Eu não estou dizendo que nós vamos viver sem nenhuma ética, mas nós temos que preservar a nossa congregação. Amém? Nós temos que ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com a nossa igreja. Josué, ele confiava em Moisés. Na hora que Deus falou, agora é a sua vez, Moisés morre, nesse meio tempo, Josué desanima. Mas Deus falou para ele, olha, você vai, porque eu já decretei. Israel vai entrar em Canaã. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Passa o Jordão, porque o resultado é comigo. Deus estava falando com ele, sou eu que estou falando. Pastor Luiz Fernando, foi eu que te chamei, foi eu que te coloquei aí. Podem falar o que quiser, mas quem te chamou é quem te garante. Quem me chamou é quem me garante. Quem chamou vocês é quem garante vocês. Agora, vocês têm que acreditar nisso. Vocês têm que ser fortes. E Deus ensina a receita da força e da coragem, que eu já vou falar aqui. Amém? Agora, o resultado vem. Israel iria entrar. Israel iria entrar e, como de fato nós conhecemos a história, Israel entrou na terra prometida. Os patriarcas creram, Moisés creu, e agora Josué, neste momento crítico, também deveria crer. Vocês têm que entender uma coisa, um propósito de Deus, olhe para mim por favor, levante a cabeça, um propósito de Deus é um propósito firme. Deus não fala em vão, Deus não volta atrás, o propósito de Deus é firme, o propósito de Deus é infalível, Deus escolhe, Deus chama, Deus prepara, digam glória a Deus, para que o propósito se cumpra, e eu tenho certeza que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu tenho certeza, eu profetizo em nome de Jesus, eu quero profetizar agora, que o propósito do Senhor vai se cumprir na vida de cada membro dessa igreja, vai se cumprir na nossa congregação, custe o que custar, levante o inimigo que se levantar, mas o propósito de Deus não será frustrado. Glória a Deus. Deus te preparou, irmão. Abraão foi preparado, Isaac foi preparado, Jacó foi preparado, Moisés foi preparado, e agora chegou a vez de Josué. E depois veio a nação de Israel, e depois veio os gentios, através de Jesus Cristo. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Acreditem ou não, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Eu creio que vocês acreditam, que vocês creem. Eu creio que vocês creem. Mas eu digo, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui pela graça de Jesus Cristo. Eu estou aqui pela condição dada por Deus, não é por mim. Pela minha condição eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria aqui. Amém? Entendam uma coisa, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos de uma equipe frágil, mas nós somos do plano. Vocês são do plano, vocês fazem parte do plano do Senhor. Nós estamos incluídos no propósito de Deus. É isso que esse povo que está lá fora, eles não sabem que nós estamos incluídos no propósito de quem? De Deus. Digam glória a Deus. E se eu estou incluído no propósito de Deus, eu digo uma coisa para vocês: eu sou invencível. Eu sou invencível pelo Senhor que me escolheu, não é por mim não, eu não estou me ensoberbecendo, a minha invencibilidade é garantida por aquele que me chamou, e isso eu tenho que acreditar, porque se eu não tiver essa firmeza, o diabo vai me dar uma pernada, o diabo vai me fazer parar, por isso que muitos pastores aqui pararam,
Pararam por quê, pastor? Porque eram religiosos, porque tinham um relacionamento com Deus. Não, aliás, não tinham um relacionamento com Deus, tinham um relacionamento com o espelho. Chegava na frente do espelho, terno, gravata, perfume, aí vinha para a igreja todo vaidoso. O outro bota uma gravatinha, já fica bobo. Chega aqui, carinha para cima. Parece até Zé Bonitinho. Mas o negócio, o que manda é relacionamento com Deus. Amém? Não adianta, não adianta. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu não sou nada, não. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um preparado pelo Senhor. A graça do Senhor que me cobre. Josué tinha que conhecer isso. Josué precisava conhecer que o que Moisés fazia não era por Moisés. Josué se entristeceu porque ele achava que Moisés era o cara. E esse é o problema da gente confiar muito nas pessoas, mesmo que sejam homens e mulheres de Deus. Mas o ideal é você aprender como que aquela pessoa lida com Deus e você saber que você também tem o direito de lidar com Deus. Ah, não, fulano é melhor do que eu. Sabe qual é o problema nosso? Fulano é melhor do que eu. Fulano tem mais chamado do que eu. Fulano sabe falar melhor do que eu. Fulano é mais ungido do que eu. Ó, essa medida vai depender da sua? Vai depender da sua fé. Vai depender do seu relacionamento com o Senhor. Vai depender de você crer no seu chamado. Amém? Então, porque eu sou invencível por aquele que me chamou, igreja, eu não vou fracassar. Vocês não vão fracassar, porque vocês foram escolhidos pelo Senhor. E Deus mostra a fonte da força que Josué deveria tomar posse para cumprir a tarefa. Veja no versículo 7, vamos pular para o 7 logo. Tão somente esforça-te e tenha muito o quê? Bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a que o meu servo Moisés o quê? Te ordenou. Então Deus fala que a força, a fonte da força para cumprir a tarefa era a observância da palavra. A mesma coisa é o crente hoje. O que te fortalece é a palavra. Por que se prega a palavra, pastor? Por que o senhor enfatiza a palavra? Porque se não for a palavra, o coração de vocês vai ficar fraco. Quando eu falo de coração, eu falo do espírito, eu falo da alma. Por que não está aguentando, irmã? Porque não está dando ouvido à palavra. Porque, não é meu filho, pastor. Não é meu namorado que me deixou. Não é minha mãe, é minha esposa que está muito violenta. Não, o problema não é ela, não. O problema é você que está fraco. Está faltando palavra no seu coração. Está faltando Deus, está faltando comunhão com Deus, está faltando mais ouvido espiritual para ouvir, porque através do ouvir a fé vem, através da fé eu sou fortalecido, através da fé eu sou mais que vencedor, através da fé eu vivo, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque a palavra é do Senhor. Deus fala com ele, Josué, o ânimo vem da palavra, o ânimo não vem de Moisés. Você está desanimado porque não tem mais Moisés. Mas ele foi corajoso, igreja, ele foi lá em Canaã como um dos espias, e ele não se intimidou com os gigantes. Mas debaixo da palavra de Moisés ele foi. Ordenado por Moisés em Números 14, ele foi. Vai lá e olha para ver se a terra não é aquela qualidade que Deus tem nos falado. Ele foi lá, olhou, 10 espias falaram que não tinha jeito de conquistar aquela terra, 10 espias falaram que os adversários lá eram muito fortes, 10 espias falaram que as cidades eram fortificadas, 10 espias falaram que tinham gigantes, mas Josué e Caleb falou, o fruto da terra é muito bom, nós temos condições de conquistar.
Mas quando chega aqui, a gente vê que, apesar de ser um homem espiritual, ele não estava à altura do chamado, e Deus precisou ajustar. Deus precisou aparecer para ele. E Deus tem aparecido para nós. O Espírito Santo tem aparecido para nós. Deus tem falado com a igreja pela palavra para que a igreja se fortaleça. Mas você entra aqui pensando em outra coisa. Você entra aqui pensando em Moisés. Você entra aqui pensando na sua mãe, pensando no seu marido, pensando no varão que você está querendo. Mas você não entra para ter um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que não há fortalecimento em muitas pessoas, por isso que não aguentam a pressão, por isso que não aguentam a pressão externa, não aguentam a pressão interna, não aguentam a pressão muitas vezes de pessoas que estão falando. Amém? Mas Deus falou, olha, observa a palavra. Vamos repetir o 7? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda o quê? Toda a lei. O que era a lei naquela época, pastor? A pá é o evangelho hoje. Substitui a lei aqui e observa o evangelho. Deus está falando hoje para você ser um vencedor, para você ser forte, para você se fortalecer, se encorajar. Observa o que Jesus prometeu para você. Ouça quando Jesus falou, eu estarei do seu lado até o final. Mas eu aprendo aqui no Velho Testamento que a obediência era um dos temas principais do pacto, irmãos. Mas o Senhor não falou que não é pela obra, é pela fé? Sim, mas quando existe graça de Deus, quando existe fé, há também obediência. Eu vou obedecer mesmo sem condições de fazer, mas Deus vai me dar condições de fazer, porque o poder dele está na minha vida. Você vai fazer pela graça de Deus, você vai obedecer porque Deus vai te capacitar a obedecer, e você vai ser vencedor porque a palavra é do Senhor. Diga glória a Deus. Se você não crer, você não vai obedecer. A vitória, ela é condicional a crer hoje. Eu creio no meu chamado. Minha vitória está condicionada não à língua. Minha vitória está condicionada ao meu crer, a você crer. Eu crer, você crer. Aí você é vencedor. Nós temos que agir, igreja. Nós temos que nos preparar. Nós temos que levar avante o que Deus está falando. Moisés, passa este Jordão. Moisés não, Josué, passa este Jordão. Por que Moisés não passou? Por que Moisés não passou o Jordão, igreja? Alguém pode responder? Porque ele desobedeceu a quem? Desobedeceu a Deus. Moisés não entrou na terra prometida e Deus mostrou que por causa da desobediência dele e por causa da desobediência dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos, esses pereceram no deserto. Moisés ficou do lado de fora por causa, no último minuto, ele se irritou com o povo, Deus mandou tocar na rocha, ele fez o quê? Ele bateu. Mostrou desequilíbrio, falta de controle, mas um gigante na fé. Não que Moisés foi para o inferno, mas Deus queria mostrar que se ele falar, você não insista em fazer o contrário. A sua vitória é condicionada ao crer. Moisés bateu e a água saiu do mesmo jeito, mas ele foi repreendido pelo Senhor. Amém? Deus falou, eu mandei você tocar, mas você bateu. Por isso, Moisés, você não vai entrar. Você vai contemplar Canaã de longe e você não vai entrar. E a palavra diz que Moisés não entrou. Amém? Mas Josué seria bem sucedido. Olha o que Deus falou para ele. Que meu servo Moisés, ele diz assim, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou,
dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que o quê? Que andares. Diga glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, a palavra do Senhor. Amém, igreja? Continuem falando a palavra. Meditem bem na palavra. Ah, pastor, eu queria ir numa igreja mais animada, onde tem música. A música é um ato de adoração, mas não pode ficar na música. Você não pode ir para o show da pastora. Ah, não, pastora tem um ministério de louvor, o irmão tem um ministério de louvor, mas ele tem que fazer parte do culto. Não adianta querer se encantar com palavra, se encantar com música. Você precisa da palavra, você precisa ter relacionamento com Deus, ler a Bíblia, você precisa meditar profundamente na palavra. Olha o que ele falou aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e o quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, ou seja, fortaleça o seu coração, seja transformado pela palavra. Esse é o meio. Observe o que Deus está te falando. Era isso que Deus estava falando com ele. O que vai te fortalecer, Josué, o que vai te tornar um homem forte e corajoso é a palavra. Então não fique indeciso, não hesite, não tenha medo, não fique desanimado, não temas. Não se sinta frustrado porque algo não está de acordo com o que você gostaria de ver. Porque você foi escolhido por Deus, você está sendo preparado por Deus, Deus está no controle da sua vida. É isso que eu tenho a dizer para muitos aqui. Não é o que alguém fale de você, não é o que alguém ache de você, mas é o que Deus preparou para você ser. E você tem que confiar nisso, você tem que observar a palavra, viva pela palavra. Outro dia eu falei com o irmão, olha, a minha referência hoje é Jesus Cristo. A minha referência por um bom tempo da minha vida, foi meu pai. Depois a minha referência foi a mim mesmo. E aí foi a minha derrota. A minha queda maior foi quando eu me tornei a minha própria referência. Quando eu quis fazer do meu jeito, da minha maneira. Foi a pior fase da minha vida. Hoje, eu posso passar por luta, mas a minha referência é Jesus Cristo. Hoje eu posso enfrentar obstáculos. Hoje eu posso ter, igreja, como eu coloquei aqui, eu posso ter obstáculos na minha vida, caminho difícil na minha vida, mas eu vou confiar na providência de quem? De Deus. Eu posso ter questionamento, mas eu tenho que ter fé. Eu posso ter incertezas, mas eu tenho que confiar no chamado do Senhor. Incertezas por quê? Porque vão aparecer momentos em que a dúvida vai querer vir, mas a fé é que vai me sustentar. Por isso que ele disse, Josué, você tem que meditar na palavra de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Glória a Deus. Porque então farás o quê? Versículo 8. Porque então farás o quê? Prosperar. Você vai ser bem-sucedido. Não é prosperar economicamente, como os pastores pegam esse versículo aqui e dizem que você tem que obedecer ao pastor e você vai prosperar. Use isso aqui para tomar o seu dinheiro, mas não é isso. É prosperar o quê, pastor? Espiritualmente. Ele está falando para você conhecer bem, para você falar da palavra com outras pessoas, pregar o evangelho como Jesus Cristo determinou, porque isso te ajuda a te fortalecer e a te encorajar. Diga glória a Deus. Irmãos, para encerrar, a tarefa era difícil? Sim. Mas Josué tinha que saber, e Deus o fez saber, que ele está presente. Eu vou profetizar aqui, a tarefa sua é muito difícil, mas Deus está mandando te dizer que Ele está presente. A tarefa sua é muito difícil, mas Deus está mandando dizer que foi Ele que preparou essa tarefa para você. E Ele que te capacita para que você realize essa tarefa. Ele que te dá o poder para vencer.
e Ele garante a sua vitória. O que havia em Canaã, pastor? Gigantes. O que havia em Canaã? Adversários. Mas eu te digo, Deus é muito maior, entenda isso. Entenda que Deus é maior do que os comentários. Deus é maior do que as palavras negativas. Deus é maior do que a sua própria queda. Eu vou mais longe. Deus é maior do que a sua própria queda. Deus é maior do que a culpa que você talvez esteja permitindo que te assole. Ele tem poder para tirar essa culpa, Ele tem poder para te perdoar, Ele tem poder para te transformar. Recebam isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lá em Canaã haviam 7 nações cananeias terríveis. 7 nações terríveis que deveriam ser enfrentadas pelo povo de Deus. Nós também, da mesma forma, temos que enfrentar o mundo. Nós temos que enfrentar aflições, nós temos que enfrentar a morte, nós temos que enfrentar a acusação das pessoas, mas o próprio Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Contem com a providência de Deus. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero dizer que a providência de Deus, ela não tem fim. Quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o final, Ele está dizendo assim: olha, a minha providência, ela não vai se acabar, ela é um círculo. Por isso que a aliança do casal, ela é simbolizada. O amor do casal é simbolizado por uma aliança. Porque o propósito é que o amor nunca se o quê? Nunca se acabe. Por isso que a gente coloca a aliança como símbolo do amor. E a mesma coisa é a providência de Deus, é uma aliança que Ele fez conosco, que nunca vai se acabar. Vocês nunca estarão sozinhos, igreja. Essa aliança é inquebrável. Deus conosco, Emanuel. Profecia de Isaías, Deus conosco. O nome dele será Conselheiro. O nome dele será Deus Forte, Príncipe da Paz. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Amém? Você pode até se entristecer, você pode até cair o seu semblante, mudar o seu estado de espírito, mas Deus não muda, Deus é o mesmo. E Josué tinha que saber disso tudo, que o Senhor fez isso, e fez um grande líder, e Josué levou 25 anos na liderança do povo de Israel. Então vejam que a palavra de Deus serviu, ele tomou posse. E da mesma forma, nós também tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Fecha a Bíblia, vamos orar.